Então, é uma alegria, nós estamos aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, realizando este encontro virtual, que marca, não é, a nossa presença também num importante centro que foi aprovado pelo Instituto de Estudos Avançados sobre as cidades 1000, não é, de pesquisa, de extensão, de atuação. E nós contamos hoje, não é, com o grande coordenador, incentivador, pesquisador também do Centro das Cidades 1000, professor Felipe Chibas, que está aqui conosco, online, né, participando desta tarde, desta conversa tão importante sobre esse tema. Nós queremos informar que essa palestra, ela apresenta os indicadores e métricas para avaliar espaços urbanos sob a ótica das cidades 1000, com alfabetização midiática e informacional. Também conhecidas como Cidades 1000, é um paradigma lançado pela Unesco em 2018 e que atualmente é aplicado em diversas cidades do mundo. O conceito de Cidades 1000, Cidades Universitárias 1000, também será abordado. Então, é uma nova estratégia educacional que se propõe justamente a educar simultaneamente todos os 5 principais agentes da inovação, que são os governantes, os educadores, os empreendedores, os artistas e nós, cidadãos comuns. Será analisado também o currículo de competências e de valores em literacia, midiática e informacional, proposto e atualizado pela Unesco em 2022. Também serão apresentadas metodologias, experiências, pontos pilotos, pesquisas, circuitos de eventos internacionais, boas práticas e livros que podem contribuir para a implementação do paradigma Cidades 1000. Então, nós queremos muito agradecer. Meu nome é Marilene Proença, sou também uma das componentes desse centro aqui das Cidades 1000 do Instituto de Estudos Avançados, em nome do PROLAN, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Então, quem quiser também enviar perguntas, pode fazê-lo através do e-mail iearesponde@usp.br. Repetindo, iearesponde@usp.br. Então, eu vou rapidamente apresentar, né, o currículo do professor Felipe Chibas, que vai estar aqui conosco, fazendo a sua fala de inauguração desse debate que nós estamos realizando através do Instituto de Estudos Avançados. Então, professor Chibas é livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, orienta mestrado e doutorado no PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, e também monografias na Exalc USP. Coordena o grupo de pesquisa Criar com Criatividade, Inovação, Comunicação e Marketing nas Cidades. Possui seu doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e o seu mestrado em Cultura e Comunicação pelo PROLAN. Então, professor Felipe, é uma alegria receber você. Agora a palavra é sua. Muito obrigada. Querida professora Marilene Proença, muito obrigado, né, pelas suas palavras gentis e pela sua maravilhosa apresentação, pela sua presença, pelo seu apoio também para todo o trabalho que estamos fazendo conjuntamente com essa equipe maravilhosa do CIC1000, do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, né? Eu quero também agradecer a todos os presentes fisicamente e digitalmente, né? Relembrando que essa palestra aqui vai ser gravada, né, para quem quiser que depois retomar em algum momento e conseguir assistir. Quero destacar também que estamos aqui em Havana, Cuba. Era para hacer essa palestra eu estar lá também presencialmente, mas tive algumas dificuldades, vamos dizer assim. Passei por uma situação cirúrgica e por isso não estou aí com vocês. Mas, em breve, agora estamos em Havana, deixando isso claro também.
mas em breve estarei aí fisicamente com vocês para fazer acontecer todos esses projetos maravilhosos que temos junto a vocês e o SIGMIL. E com certeza junto com o Instituto de Estudos Avançados, né, que nos acolhe, né, da Universidade de São Paulo. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente algumas slides, né, que podem de repente nos ajudar a entender, né, esses conceitos. Aliás, gostaria também de destacar, antes de entrar nas slides, que esse aqui é a primeira palestra, a primeira conferência de um ciclo de palestras que estaremos oferecendo durante o ano 2025, né? Com a presença de palestrantes, pesquisadores, educadores de primeiríssimo nível, que estarão falando sobre esse tema tão procurado hoje, que é o tema das cidades mil UNESCO. Estamos falando, é claro, das cidades não de números, sino cidades Media and Information Literacy, ou cidades com alfabetização e informação mediática. É claro, né? Agora vamos compartilhar algumas slides, se vocês permitem, né? E estaremos aprofundando um pouquinho nesses assuntos. Bom, gente, hoje temos um tema fascinante, desafiador também, que é um pouco falar das cidades inteligentes às cidades mil e espaços urbanos mais inclusivos, resilientes e sustentáveis, e também comentar sobre as métricas, né? Claro que vamos ter pouco tempo, né? Mas eu acho que é o suficiente para compartilhar conhecimentos, informações e aprofundarmos nesse tema. Bom, aqui, a equipe de coordenação do SIGMIL, aproveito para, um pouco compartilhar isso com vocês. O professor Mexuro Yanase, que é o coordenador, né? Eu que estou de coordenador executivo e vice-coordenador, e a professora Marilene, que também faz parte de toda a nossa perspectiva, a professora Maria Célia, todos esses nomes que vocês veem aqui, não quero deixar de mencionar todos, e que realmente fazem parte de nossa equipe de construção de conhecimento sobre as cidades. Bom, temos também, como já foi comentado, esse grupo de pesquisa, o Criar Conce, né, que tem essas 7 linhas de trabalho, né, de ação, e que tem a perspectiva de alguma maneira, de alguma forma, aprofundar em esses tópicos aqui destacados. Bom, vejam bem, é necessário, né, de alguma maneira, entender essa nova realidade que chamamos de pós-humana, que toda cidade, como vocês veem aqui, está passando. As crianças hoje, de repente, pedem dados e não pedem brinquedos físicos ou bonecas, as meninas. Bom, vemos situações que as pessoas não conseguem parar, né, de trabalhar, não tem intervalos. Vemos também situações nas quais as pessoas, em uma situação como essa aqui, de um velório, não param, né? E então, todas essas coisas acontecem. Continuando, eu posso dizer que temos, no meio dessa nova realidade pós-humana, temos o quê? Temos também situações como essa. Se incrementa o uso da inteligência artificial e, por um outro lado, vemos que se incrementam também os ataques contra as mulheres, quer dizer, as situações de gênero, né? Que a inteligência artificial parece não solucionar. Vemos também alguns dos desafios comuns aos campos, que pudiéramos dizer, os campos são pequenas cidades, né? E temos também, é claro, das próprias cidades, os espaços urbanos chamados de cidade, que têm também algumas diferenças. Por exemplo, temos desigualdade social, crise ecológica, desafios de urbanização e mobilidade urbanas, visão tecnocrática e tecnologizante das soluções. Vemos que nossos jovens, tanto nas universidades, muitas vezes, como também fora, não se enxergam como parte das soluções, não se sentem comprometidos, tanto nas cidades como nos espaços urbanos. Isso é muito preocupante. Vemos também que o ponto de partida para essas soluções que vamos propor e discutir com vocês são os 6 objetivos, os objetivos da Agenda 2030, mas fundamentalmente esses que vemos aqui, e especialmente o número 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Também, outro ponto de partida são os relatórios do secretário-geral da ONU, senhor Antônio Gutiérrez, que propõem, sim, propostas que solucionem essas dificuldades que enfrentamos e que antes pontuávamos.
Também outro ponto importante foi o evento realizado em 2023, Internet da Confiança, ou pela Confiança, realizado na sede da Unesco, em Paris, em 2023, onde também se tocaram todos esses temas e assuntos. Outro ponto que não queremos deixar de tocar como antecedente é o ponto de os OSG, lançados por o senhor Kofi Annan em 2004, né? E no qual ele chamou as empresas a fazer contribuições sociais. E, bom, esses princípios conhecidos como o ambiental, social ou governança social ambiental, né? ESG, né? Também norteiam nosso trabalho, né? Temos outro conceito de raiz, que é o conceito de alfabetização mediática informacional, que nada mais é que um conjunto combinado de competências, mas também uma convergência prática dessas competências para viver nessa nova sociedade, nessas novas cidades que chamamos de pós-humanas, nessa nova realidade que é híbrida, né? Que não é só digital, como muitas vezes se fala, sino que é híbrida, né? Porque todo o que se faz no mundo digital é para o mundo físico. E vice-versa, todo o que se crea no mundo físico hoje quase sempre tem uma representação digital, né? Bom, esse novo mundo que é híbrido, que não só físico, sino também digital, físico e digital, digital e físico, é precisamente o que a alfabetização mediática e informacional se propõe, né? Um pouco ensinar, reeducar a toda a sociedade e a todas as pessoas. Para isso, nossa colega Divina Frau Meix, da Sorbona de Paris, comenta precisamente que devemos desenvolver e educar toda a sociedade em três, vamos dizer assim, três novas culturas. A cultura, vamos chamar assim, da navegação, aquela que quase todos conhecemos, né? A cultura que tem a ver, vamos dizer assim, com o dia a dia, subir e baixar posts, bom, informações, vídeos, etc. Segundo, a cultura da protecção de dados, que muitas vezes esquecemos, por isso é que se está potencializando tanto a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, e a terceira cultura que é necessária, que é a que mais tem a ver com a gente, com a nossa proposta, é a cultura cidadã de pensamento crítico. De, por exemplo, saber quando é uma fake news, quando é uma deepfake, quando estão nos enganando ou manipulando em umas eleições, quando estão, de repente, criando informações que não são adequadas, né? Bom, essa cultura cidadã é a que ensina fundamentalmente a alfabetização mediática e informacional. É uma reeducação de toda a cidade, de toda a sociedade, nesses pontos. Bom, precisamente o conceito das cidades mil é exatamente isso, de forma resumida. Quer dizer, educar com ética, também com tecnologia, metodologias novas à sociedade para que esteja prevenida para esses assuntos de ataques de ódio, deepfakes, etc. Bom, vejam também, né, como temos todo um conjunto de métricas e indicadores para avaliar as cidades, o que nos permite diagnosticá-las e conseguir ir mudando a situação delas, né? Sempre trabalhamos com 5 agentes da inovação, né? Como vocês podem ver, estes 5 agentes são governos, academia, empresas, cidadãos e artistas. É claro que todo isso, né, tem outros atores sociais, mas é necessário, é claro, focar, porque se não focamos, não conseguimos, então, um desenvolvimento adequado desses procedimentos. Bom, o Currículo Unesco é um texto, um livro, vamos dizer assim, um guia, realizado por Unesco no ano 2019, na verdade, foi atualizado no ano 2019 e que foi lançado, publicado novamente em 2022, né? E isso, bom, foi em Belgrado, Sérvia, né? E, bom, vejam aqui esse currículo, que eu vou passar rapidamente, depois, é claro, essa palestra vai ficar gravada. E vejam aqui, ó, tem 20 competências que a alfabetização mediática e informacional comenta, propõe para entender essa nova realidade, para lidar com essa nova realidade. Entre outras, destaca saber encontrar e avaliar a informação, proteger-se, saber proteger-se dos riscos, saber como analisar e compartilhar, não é compartilhar sem analisar. Bom, e assim por diante. Temos também os valores propostos por Unesco, né? Como o diálogo intercultural e interreligioso tão importante. Hoje temos tantos ataques de ódio na sociedade brasileira, sobretudo nas religiões mais de matriz africana, né? E, bom, precisamente esses valores de respeito, né, tolerância, são essenciais, né? Vejamos também, né, que fizemos um exemplo, um trabalho realizado, desenvolvemos um sistema de inteligência artificial
para desenvolver esas competencias que citábamos acima, esas 20 competencias y los 5 valores que citábamos antes, los profesores de Argentina ha pedido precisamente la Defensoría del Público de Argentina y de UNESCO que hicimos ese piloto, o que ofreció, nos permitió levantar los perfiles de esos profesores y ver cuáles competencias de esas 20 tenían ya y cuáles competencias debían ser desenvolvidas. Bueno, ya comentamos de esos 5 agentes de innovación. Utilizamos bastante esa metodología aquí, las 20 barreras culturales de la comunicación y 5 dimensiones de creatividad que nos permiten diagnosticar, por ejemplo, o etarismo, que es una barrera que muchas veces enfrentamos, personas competentes con toda fuerza y que muchas veces no se da espacio para ellas porque esas personas ya tienen determinada edad. Otra de las barreras, das 20 que diagnosticamos, é a barreira do etnocentrismo, aquela que se refere minha terra é o centro do mundo. Então, todo o que vem, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, ou às vezes de uma determinada região do Brasil, é importante. O resto não. Bom, suas propostas são provém do Nordeste ou de outro espaço que de repente possa não ser bem visto. Bom, aí, de repente, existe uma barreira de comunicação para as pessoas que fazem essas propostas. Igual também o religiocentrismo, que já comentávamos antes, entre outras barreiras. Esse diagnóstico inicial da cidade tem funcionado muito bem para a gente depois progredir a mudar a cidade, tanto no mundo digital, no seu universo digital, como no seu universo físico. Lembrando que ambos estão juntos. Isso, bom, é claro, essas pesquisas, no caso, realizamos em 11 países e nos permitiu ver quais eram as barreiras que estavam mais presentes. Entre elas, o religiocentrismo e etnocentrismo são duas das barreiras mais fortes em muitos países, incluso no Brasil. Continuando também, usamos uma metodologia para aprofundar esses diagnósticos, que é uma metodologia comparativa de Robert Greene, autor norte-americano, que utilizamos para esse comparativo. E vejam aqui como comparamos Cidade do México, Roma e São Paulo, e vejam que nem sempre as cidades europeias ocupam o primeiro lugar, e muitas vezes nos surpreendemos como, en ese caso, con respecto a ese indicador, que fue gobernanza electrónica, ficó en primer lugar Ciudad de México, que también, como ustedes saben, es ciudad creativa. Bueno, aquí algunos otros indicadores y métricas que podríamos comentar, como por ejemplo, cuando a gente compara con las ciudades inteligentes focan o quê? Focan sobre todo o elemento tecnológico, factor tecnología, mas muchas veces esquecen cómo debe ser visto ese factor tecnología y da a impressão de que só com a tecnologia vão se resolver os assuntos e problemas sociais que enfrentamos nas universidades ou que enfrentamos também nas cidades e outros espaços urbanos. Bom, o que temos aqui? Que, em nosso caso, nós valorizamos não apenas o número de startups, sino que valorizamos o número de startups que possuem lideranças femininas ou grupos vulneráveis, que podem ser grupos, por exemplo, de pessoas negras ou podem ser grupos de outros grupos étnicos vulneráveis. Bom, todo isso aqui está falando de uma maneira diferenciada de observar a cidade, de observar as empresas, de ver também as startups e os outros indicadores. Aqui trouxemos também rapidamente para mostrar outra pesquisa realizada com mulheres empreendedoras negras em Brasil. E vejam aqui o levantamento das principais barreiras que enfrentam as empreendedoras, mulheres empreendedoras negras, que de baixa renda, que são diferentes das mulheres, de repente, de outras etnias e de outros grupos sociais. Aqui temos um fenômeno de interseccionalidade e que mostra como essa interseccionalidade muda todo o panorama. E o interessante é ver que, por exemplo, a mulher negra é vista muito como uma mulher sensual, que excita, sexo, e por isso muitas vezes não se dá para ela postos, lugares que possam ser mais intelectuais. Vejam também, outra barreira é o religiocentrismo. Muitas vezes se pensa que uma pessoa negra pode fazer uma macumba. Então, por isso também nas empresas, nos negócios, incluso nos empreendimentos próprios, que foi o caso que trabalhamos aqui, também tem gente que não te compra, precisamente por essa circunstância. Bom, continuando, e também o bullying, como vocês veem, é uma das barreiras que também enfrentam as mulheres negras empreendedoras em Brasil, com esse estudo de caso que nós fizemos, se percebeu. Bom, finalmente, o que é uma cidade universitária 1000? Uma cidade universitária 1000 nada mais é que uma cidade que aplique esses 3 indicadores,
todo con base en un concepto elaborado por UNESCO, y que tente de alguna manera proyectar soluciones para a cidade universitária. Não só pensar, vamos dizer assim, e não só pensar é um eufemismo, não só falar de, no caso, opa, vamos falar de a universidade focando a educação, a grade curricular, não, pensando a cidade universitária, o campus universitário, como uma cidade que tem vias, recebe turistas, recebe todos os dias pessoas que saem e entram, e também tem funcionários, e também tem toda uma equipe por trás para que isso funcione. Bom, isso todo, gente, está falando do quê? De que temos que pensar a universidade também como um centro de empreendedorismo, um centro de inovação, né? E um centro que deve promover esses valores e competências que a Unesco estava antes proporcionando para nós, né? Sobre esses assuntos todos temos diversos livros, né? Que fazemos sempre em coletivo, em equipe, com todos, aliás, com nossos alunos de mestrado, doutorado, também com certeza colegas de diversos países, né? Que sempre aportam seu conhecimento. Tem aqui livros que estão já traduzidos a inglês, outros para português, outros em espanhol, né? E temos também, né, esse texto aqui, que fizemos a pedido de la Defensoría del Público de Argentina y de UNESCO, que se llama Navegando la Infodemia, con alfabetización mediática informacional, que tiene versión en inglés, versión en español, ainda no tiene versión en portugués, que terá en breve. Mas ese texto aquí está falando, sobre todo para los profesores, de cómo desenvolver esas competencias, esas 20 competencias que estábamos citando acima, que UNESCO promueve como esenciales para entender essa nova realidade híbrida, transformar nossas cidades. Bom, agora ministramos essa disciplina, né, que estávamos comentando, diversidades poshumanas e ética no paradigma UNESCO, no paradigma 1000, de cidades 1000 de UNESCO, no curso PROLAN, no Programa de Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo, que é coordenado pela professora Marilene Proença, que teve a gentileza de me apresentar durante essa nossa conversa, né? Não é uma palestra mesmo, é um diálogo, gostaria que assim fosse, né? Bom, temos essa disciplina e temos alunos de mestrado e doutorado que estão desenvolvendo projetos bem interessantes sobre as cidades 1000, né? Tem alguns que já defenderam, né, com sucesso suas dissertações. Bom, temos aqui também esse aplicativo, né? Porque muitas vezes nos dizem, bom, e que temos em termos de avaliação mais rápida das cidades ou de espaços urbanos, como pode ser um bairro, uma comunidade? Bom, temos este aplicativo que estamos desenvolvendo, aliás, com alunos nossos do PROLAN e também colaboradores do CICMIL, do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, e que, como vocês podem ver, é um sistema com inteligência artificial que vai permitir avaliar as cidades de uma maneira rápida e que seja avaliada por aqueles 5 agentes de inovação que antes estávamos citando. Bom, aqui algumas cidades que são pilotos, né, de cidades 1000, como Quilimane, na África, Moçambique, Zaragoza, na Espanha, né, Havana também é, Guarulhos, em São Paulo, Brasil, e outras pelo mundo. Agora, por exemplo, estamos inaugurando em Portugal, em Lisboa, um novo ponto piloto. E aqui eu queria falar brevemente, me deter um pouquinho, porque os pontos piloto são, vamos dizer assim, uma proposta que está dentro de todo o conceito das cidades 1000, né? E que é um avanço dentro desse conceito. Por quê? Porque os pontos piloto das cidades 1000 são nada mais e nada menos que lugares nos quais as pessoas podem vivenciar, tocar, sentir o que é uma cidade 1000. Porque nós, vejamos bem, todos nós gostamos de publicar livros, né? Como pesquisadores, falar, dar palestras, etc, etc. Mas as pessoas simples e comuns, que querem? Olha, se sentir bem na cidade, gostar da sua cidade, vivenciar o que essa cidade proporciona com essa visão de cidades 1000. E para isso se criaram os pontos piloto, né? Uma experiência chamada assim, pontos pilotos de cidades 1000, que temos agora em Havana, temos que esse aqui, que a sua, como vocês veem, o senhor Dr. Héctor Paul, né? Que é quem coordena a UNESCO para o Caribe, né? Declarou junto conosco em Havana a escola, o Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez como um local que promove esse sentido.
Ese local aquí, gente, ¿no? Es un local donde se enseñan artes plásticas para toda la comunidad en diversos horarios y también se montan exposiciones de artes plásticas, se hacen conversatorios sobre artes plásticas más no sentido de hacer literacia, ¿no? Literacia de alfabetización mediática informacional utilizando o foco da arte e a cultura. Bom, aqui se recebem e se ensinam a diversos profissionais e pessoas, também artistas, renomados que fazem palestras também sobre esses assuntos e sobre a alfabetização mediática e informacional. Se apresentam filmes e também, é claro, tem uma cafeteria que é atendida pelos próprios alunos da escola, o que os faz também enxergar o lado do empreendedorismo, né? Todo isso é bem interessante e bem inovador. Temos também em Zaragoza um coworking conhecido como El Gancho, o Gancho em português, né? E que a ideia é precisamente focando, né, nesse coworking com associação com empresas, moradores do bairro, associações, né? Criar oportunidades de emprego para os moradores e para os imigrantes, né? Que também às vezes sofrem preconceito, sofrem barreiras e têm dificuldades em se incorporar na sociedade espanhola, né? Então, todo isso se faz em vistas disso. O foco, a vocação desse outro ponto piloto não é tanto artística, é mais empreendedorismo, inovação social, né? Bom, e aqui, como vocês veem, se oferecem cursos, treinamentos, também de literacia, né? Literacia midiática, mas literacia midiática já mais naquele outro foco, mais no foco do empreendedorismo, né? Oferecer, procurar oportunidades de emprego, de novas tarefas, empresas, startups para as pessoas, né? Bom, temos também um circuito de eventos, né? Que é esse aqui que vocês podem ver, que passa por Colômbia, em Havana, Cuba, acabamos de realizar o 11º Encontro Internacional Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade. Também acabamos, que foi agora em janeiro de 2025, em 2024 fizemos o evento, o quarto Pensar e Repensar América Latina, né? Pelo PROLAN, coordenado pela professora Marilene Proença, que está aqui presente, e que teve um espaço importante dedicado a Cidades 1000, com um painel. Também tivemos trabalhos de todos nossos alunos, equipes e colegas, né, apresentándose, né, em esse evento. Quer dizer, tivemos um espaço significativo, né? Temos também o Global Milk Week, que será em outubro desse ano, na Colômbia, Bogotá, Colômbia, e que tem, bom, um espaço dedicado dentro de todo esse evento, precisamente ao tema das Cidades 1000, entre outros eventos que vão acontecer, que vocês depois podem ver, né? Bom, temos esses eventos em Havana, que agora vocês podem ver a foto que acabou de acontecer, que foi um sucesso, com presença de 10 países, de maneira física e digital, né? Temos também os webinars que organiza a própria Unesco sobre esses temas, né? Coordenados fundamentalmente por o senhor Alton Grisley, da sede de Paris, né? E, bom, com a participação, né, de grandes personalidades, como o próprio professor José Manuel Pérez Tornero, que como, bom, é o coordenador do doutorado de comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona e é também o presidente de MILIT, que é a rede mundial de universidades afiliadas à Unesco, entre outras personalidades. Bom, vemos aqui que também fazemos webinares mensais dedicados ao trabalho com Canadá, África, América Latina e Caribe, né? Precisamente coordenados por mim e pelo professor Emanuel Comi Conacou, né? E que fazemos todo esse trabalho de uma maneira bem séria, bem sólida durante anos. E, finalmente, todo isso é concentrado hoje, precisamente, nesse centro que é albergado aqui, né? No CICMIL, Centro Internacional de Innovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, da Universidade de São Paulo, que tem essas 4 linhas de pesquisa: Cidades 1000, né? Ou cidades com alfabetização mediática e informacional, comunicação, segunda linha, comunicação e educação, 1000, ou com alfabetização mediática e informacional. A terceira, saúde integral e educação, que também faz parte do nosso centro, né? E quarto, inteligência artificial e startups, né? Bom, todo isso também, de alguma maneira, temos um recente curso, que é o curso das cidades inteligentes, das cidades 1000, né? Que é um curso de 60 horas. Esse não é o curso que antes expliquei, é outro, né? Que já é mais para as pessoas que estão iniciando o processo de entender, conhecer esse novo enfoque, que está sendo oferecido pelo CICMIL, né? Começou a finais desse ano a ser oferecido e já está quase na sua fase final. É um curso de apenas 60 horas,
o requisito principal para participar é ter uma inclinação social e, é claro, também um conhecimento e uma base conceitual geral, com certeza ser também formado de algum curso de educação superior. Esse curso está sendo oferecido também pelo SIGMIL e está tendo muito sucesso, né? É a primeira edição, com certeza agora teremos outra durante esse ano, né? E bom, também fazemos webinars quinzenais, né? Com nossos alunos aos sábados, nos quais se discutem, se apresentam projetos de pesquisa, se apresentam também determinados artigos elaborados por eles e que vamos construindo também. Também convidamos colegas, pesquisadores, para também se apresentar, né? Bom, temos também, finalmente, né, essa aqui, essa iniciativa, Embaixadores das Cidades Mil, que tem dado muito retorno para nós, né? E é que, assim, os artistas, como já comentávamos antes, fazem parte desses 5 agentes da inovação, né? E são essenciais, porque sem os artistas, a gente não mobiliza muitas vezes as pessoas. E, bom, por exemplo, se a Paula Lima, essa cantora, né, disse algo sobre as Cidades Mil, como ela disse, né, e se pronunciou a favor de adoptar ese conceito, evidentemente que moviliza muitas más pessoas do que eu simplesmente falando desde um livro, um artigo ou dando uma palestra. Igual a própria Luísa Trajano, que também é nossa embaixadora e que, evidentemente, a Luísa Helena Trajano é uma personalidade nacional e internacional com grande impacto. Bom, ela está também como embaixadora das Cidades Mil, ha feito declarações a favor desse conceito, participou no nosso um evento que fizemos recentemente que tem o mesmo título dessa palestra que estamos agora ministrando e todo isso evidentemente também nos permite penetrar com esse conceito dentro, que é um conceito novo, dentro das cidades ou dentro da sociedade em geral. Também lançamos nesse evento que tivemos a honra de participar diretamente com a senhora Luísa Helena Trajano, né? Lançamos a Declaração das Cidades Mil de São Paulo para o Planeta, né? E agora estaremos lançando um novo livro para elaborado em cima das apresentações e das participações dentro desse evento, né? Bom, eu queria compartilhar com vocês essas ideias, né? Aqui as conclusões, mas não quero parar muito, só quero dizer que é um conceito novo, desafiador, né? Que contextualiza a alfabetização mediática e informacional para esse novo mundo, né? Porque fala de combate ao racismo, combate a falta de ética, as mentiras, fake news, o discurso de ódio em geral, e não apenas o discurso religioso, e permite também um olhar muito mais multidisciplinar, transdisciplinar, quando se pensa, por exemplo, numa prefeitura, né? E como modificar e adotar esse conceito pelas prefeituras, se trabalha muitas vezes com um conceito que junta várias áreas, né? E é claro que uma abordagem muito mais prática que permite, aliás, com métricas claras, com indicadores claros, como avaliar a situação de uma cidade, de um bairro ou de uma comunidade. E bom, quero me despedir, pelo menos por enquanto, né? E abrindo para perguntas, falando de as palavras da senhora Audrey Azoulay. O terceiro desafio que enfrentamos em nosso tempo é garantir que as sociedades em que vivemos sejam pacíficas e justas. Este objetivo se assenta na transversalidade e na conjugação de forças da educação, da ciência, da cultura e da informação. Bom, palavras da senhora Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco em 2023. Bom, gente, essas eram as slides que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria muito de poder agora dialogar, conversar com todos vocês, se vocês me permitem. Imagina. Então, olha, uma alegria, né, ouvir, conhecer um pouco mais sobre essas ideias tão recentes, né, a respeito das Cidades Mil e que também nos provocam questões, nos provocam reflexões. Então, aqui no IEA, na nossa sala de debates, né, nós temos vários colegas que estão aqui participando, então nós vamos passar a palavra também para que eles possam dialogar com você, perguntar e ouvir um pouquinho mais sobre esse tema. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Felipe. Meu nome é Valéria e faço parte do grupo aí do CIDMIL de pesquisas. E o que eu gostaria de saber, a sua opinião, a partir de que idade nós devemos iniciar com a alfabetização midiática?
E como fazer isso? Boa tarde e muito obrigado pela sua presença, Valéria, e pelo seu apoio e trabalho dentro do SIGMIL, né? A Valéria é uma das destacadas participantes, né, desse nosso projeto, pesquisadora, né? Eu diria que a alfabetização mediática e informacional deve começar desde idades bem tempranas. Deve começar bem cedo, porque, veja bem, nossas crianças hoje praticamente nascem com um celular na mão, né? Estão sempre com um iPhone ou com um smartphone, seja ele da marca que for. Então, essa educação deve começar cedo. Na Finlândia, por exemplo, né? Helsinki, Finlândia, a educação que é um dos, vamos dizer, dos paradigmas de alfabetização mediática informacional, né? Hoje se propõe, se defende essa ideia de começar cedo a alfabetização mediática informacional, né? Incluso muitas vezes se fala de uma educação ao longo de toda a vida, né? O que significa que a educação nesse foco deve ser feita não apenas, vamos dizer assim, em um período X, sino que sempre deve estar sendo atualizada, tanto para as pessoas adultas como para as pessoas de mais idade, como as pessoas, né, que as crianças. Porque, vejam bem, todos nós estamos agora num universo e uma realidade mutante, constante, que muitas vezes os professores, nós todos, ficamos para trás com respeito a todo esse novo universo tecnológico e de inovação. E muitas vezes ficam para trás também, muitas vezes não, ficam para trás também as leis, os juízes, os advogados, todos. Então, nesse universo desafiador que nos encontramos, é preciso, de alguma forma, né, ir nos atualizando, tanto os professores, como nossos colegas, como também, com certeza, toda a infraestrutura que tem uma cidade. Por isso que nós propomos, olha, é necessário atualizar e reeducar os professores, mas também é necessário reeducar e atualizar também o pessoal de segurança da cidade. É necessário também atualizar as empresas, os empresários, os governantes, os fazedores de política, fazer novas políticas para as cidades, incluso novas políticas de educação que envolvam, né, a educação não formal, né? Às vezes temos que reeducar, e é uma coisa que está fazendo bastante ênfase a Unesco agora, os influencers. Não é para dizer, todos os influencers, por exemplo, falam besteira. E sabemos que os influencers estão influenciando hoje nossas crianças. Minha sobrinha aqui, em Havana, Cuba, ela está ligada com influencers, que aliás não são crianças, e era uma criança. Ela está com 11 anos. E ela está tendo, vamos dizer assim, contato direto com influencers e crianças de menos idade também. Então, é preciso falar em alguma hora, se reeducar a essas crianças também e prepará-las. Olha, tem influencers que são dessa forma, tem influencers que não devem ser acessados. Temos que preparar os pais para que os pais saibam, né, como monitorar as crianças. E temos que também preparar, incluso, que está fazendo bastante ênfase nisso, a Unesco, preparar a os influencers, porque muitas vezes eles não são conscientes de seu impacto e não são conscientes de todo o efeito negativo que pode ter muitas vezes uma fala deles. Então é preciso treinar essas pessoas. E só finalizando já nesse aspecto, eu me lembro que nesse evento que eu citei em 2023, na sede do Unesco, foi convidado nada mais e nada menos que Felipe Neto, que como vocês sabem é um influencer famoso, conhecido, e ele estava lá. E ele foi convidado precisamente por quê? Fazendo parte desse processo que eu acabo de comentar. É preciso trazer os influencers do lado da gente. É preciso fazer essa educação não formal, até com as crianças, né? Que seja um pouco mais aprofundada, que permita fomentar esse pensamento crítico e essas competências que quer desenvolver o Unesco, né? E isso todo deve começar, repito, em idades bem tempranas. E, bom, a criança está com um celular, você sabe, hoje as crianças menos de um ano já estão com um celular na mão. Opa, temos que ir já de alguma maneira direcionando isso e criar educação para isso. Essa é uma das propostas do SIGMIL. Obrigada, professor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Fabiane, sou pesquisadora do SIGMIL. Fico feliz em ver o professor bem, depois de um susto, né, precisou aí de uma cirurgia.
Mas a minha preocupação, professor, e a minha indagação, ainda está relacionada ao tema que o senhor acaba de abordar, que é com relação aos influenciadores digitais. Hoje, a nossa juventude, ela acredita muito mais em um influenciador do que no próprio professor, que está ali na escola ensinando. Então, essa responsabilidade da atuação é algo que me preocupa muito. No nosso país, ainda não temos uma regulamentação para esta função. E ela cresce a cada dia, assim, de forma assustadora. Nós sabemos que a tecnologia ela está também, né, numa crescente e traz para todos os jovens e toda a sociedade todas as informações. A minha pergunta é, nós, enquanto pesquisadores, nos debruçamos sobre o tema e temos levado essa preocupação para além das nossas fronteiras. Temos levado aí para eventos fora, né, e acaba abrindo a discussão. Mas e a sociedade, de uma forma geral, aquele que não tem esse acesso? O que nós podemos fazer para orientar melhor a nossa sociedade, já que o paradigma da Cidade Mil, o foco está no cidadão? Obrigada. Me parece, primero que todo, muito obrigado, querida professora Fabiane, né, colega, por fazer essa pergunta, né, tão interessante. Segundo, pela sua presença, né, aqui em Havana. A professora Fabiane esteve no evento, no 11º Encontro Internacional Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, apresentando um magnífico trabalho, né, e prestigiando, né, com sua presença esse nosso evento, né, e queria, com certeza, publicamente agradecer essa sua presença, seu peso e sua contribuição, sua enorme contribuição. E, bom, respondendo a sua pergunta, né, precisamente a ideia, professora Fabiane, de fazermos digamos, esse conjunto de métricas e indicadores é para conseguir de maneira precisa, e claro, são ciências sociais, junto com ciências de bases de dados, y claro que no es algo estrictamente preciso, riguroso en términos de 0, no, no es. Sabemos que todos los fenómenos sociales son complejos, con multivariables y, digamos así, también que mudan durante el tiempo. Entonces, más precisamente a proposta de ter 3 indicadores, 252 métricas, es precisamente para ese punto que você falou, para facilitar o diagnóstico primeiro, depois a visão que se quer da cidade e depois sua implementação dessa visão nova da cidade com políticas públicas, com estratégias que permitam implementar essa nova visão. E isso, é claro, com certeza, que envolve todos esses 5 agentes da inovação e procurando, de alguma maneira, que se apliquem esse conceito, que a vezes pode parecer abstrato, de uma maneira muito mais concreta. Por exemplo, se estamos falando de patrimônio, turismo, patrimônio cultural, turismo cultural, né? No indicador cultura. Olha, que podemos fazer para ter dentro da educação formal ou também dentro da educação não formal, via influencer, etc., elementos que permitam utilizar a literacia cultural e artística, essa alfabetização específica, para ensinar também pensamento crítico. Por exemplo, tem filmes, né, que são educativos e que nos ensinam a ver a realidade de outra maneira. Bom, quais são os filmes que eu posso passar nas escolas, nas universidades, que ajudem a entender, né, a realidade de uma maneira mais crítica? A realidade, sim, aceitar que qualquer coisa que me chegue, que é o que está acontecendo muitas vezes, falada por um influencer ou falada por alguém, entre aspas, de prestígio, eu começo a repassá-la sem verificar essa notícia, sem verificar essa informação. Então, temos as experiências, e voltando à pergunta incluso anterior da colega Valéria, na França, né, no caso, essa colega que citei, a professora Divina Frau Meix, tem feito tanto na França como em Túnez, né, ela tem feito experiências para ensinar crianças de 5, 6 anos a identificar fake news. E ensina às crianças dessas idades, né? Se ensina para elas a desenvolver as competências de pensamento crítico e elas procurar as fontes de informação. Quando chega uma notícia, uma informação, procurar fontes de informação, se são ou não são de credibilidade, verificar notícias paralelas. Bom, se monta toda uma estratégia, né? Tanto de ensino como de verificação das informações, de crescimento,
que a criança, primeiro, aprende a verificar, a ter um pensamento mais crítico. E segundo, aprende que as informações, as notícias, elas podem criar também. Elas podem criar informação. As crianças podem criar também ser fonte de informação, ou podem ser influencers. E podem criar também blogs, podem criar fontes de informação, que pode ser uma página no Facebook ou uma página no TikTok, etc. E também ela ensina, essas crianças ensinou de forma prática, olha, também, por que não usar essas ferramentas para coisas de peso? Não é só para fazer uma dancinha, olha, como... não, vamos fazer outras coisas que nos permitam nos comunicar com outros colegas de outros países. Né? No evento esse que acabamos de fazer em Havana, né? Tivemos uma participação do professor José Simões, né? De Portugal, que, bom, ele leciona na Universidade de San José, em Macao, China. Né? Ele é o diretor do curso de comunicação lá. E, bom, e ele apresentou um vídeo, né? Um vídeo no qual se apresentavam estudantes e professores de 17 países em diversas línguas. Bom, olha só, fazer isso e convidar os alunos a fazer esse tipo de procedimentos que derruba barreiras, que as pessoas se comunicam melhor entre si, que começam a criar um universo novo. Esse é um pouco o espírito da alfabetização mediática informacional, né? E que pode ser por diversas ferramentas, com diversas ferramentas e por diversas vias, pode ser estimulado. Né? Mais ainda se temos um prefeito ou uma prefeitura que comece a implementar políticas públicas de alfabetização mediática informacional. Aí é quando temos realmente uma cidade, né, com alfabetização mediática informacional, uma cidade mil, que comece a implementar políticas desse tipo na área da segurança, na área claro, na área de educação, ou na área de patrimônio cultural, como eu acabei de falar agora, na área do turismo. Bom, assim, nos diversos sectores e áreas que tem uma prefeitura e uma cidade. Obrigada, professor. Temos mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou Samuel. Eu faço pesquisa na área de cidades inteligentes e inteligência artificial também ali na Poli. Gostaria de agradecer ao professor pela palestra, é um tema muito interessante, novo para mim também nas cidades mil. E a minha pergunta, ela dialoga bem com até umas partes da sua resposta dessa pergunta anterior. Tem a ver com justamente as métricas e os indicadores, né, que são usados para a gente avaliar essas cidades mil, né, o sucesso delas. Até durante a sua apresentação você mencionou que estão desenvolvendo um aplicativo, né, para avaliar cidades, né, de maneira mais rápida, mais fácil. Então eu queria saber um pouquinho mais de quais são essas métricas, quais são esses indicadores, assim, especificamente, para a gente avaliar o sucesso das cidades mil, o sucesso da educação midiática também. Está sem som, professor. Desculpe mais uma vez. Muito obrigado, Samuel, pela sua presença, pela sua pergunta, sua curiosidade e, bom, essa disposição ao diálogo que é tão importante, né? Bom, comento. Essas métricas, eu vou falar de algumas, né? Porque, na verdade, como eu disse, são 262 métricas e 13 indicadores. Nas slides, eu passei rapidamente, claro, com certeza você não conseguiu ver, me desculpem também, mais uma vez, né? Temos 13 indicadores, que agora vou, vamos dizer assim, citar, né? Por exemplo, prefeitura e governança eletrônica, 1. 2. Vías e novos modais, urbanismo, mobilidade urbana. 3. Bibliotecas e museus. 4. Saúde integral. 5. Cultura, arte, espiritualidade, etc. 6. Educação, com esse enfoque que acabamos de comentar. 7. Associações, sindicatos, ONGs. 8. Empresas, indústrias, meios de comunicação. 9. Inteligência artificial, machine learning, startups, canais digitais. 10. Segurança cidadã, né? 11. Crianças, jovens, idosos, grupos vulneráveis. 12. Meio ambiente e sustentabilidade ecológicos. E 13. Métricas de integração, que integram alguns dos elementos anteriores. Exemplos de algumas métricas. Vamos comentar alguns exemplos de métricas de desses indicadores, para que fique um pouquinho mais claro. Porque, e é claro, temos livros sobre esses assuntos que detalham, definem as métricas, definem os campos, e fica, é claro, também muito mais claro. Mas lembra que eu mostrei um slide quando falávamos do indicador
inteligência artificial, startups e canais digitais. E que eu comentei, né, que um dos indicadores, perdão, uma das métricas que nesse indicador nós avaliamos, não é só falar de quantas startups temos na cidade. Não. Nós queremos saber qual é o número de startups que possuem lideranças femininas. Qual é esse número percentual de toda a cidade? Qual é o número e percentual de startups que possuem lideranças jovens, que é outro grupo vulnerável? Muitas vezes achamos que os... e essa é outra forma do etarismo. Muitas vezes achamos que as pessoas muito jovens não podem liderar nada. Ah, por quê? Porque jovens e tem, aliás, que liderar, mas muitas vezes essa barreira. Outra métrica é quantos números de pessoas deficientes ou com diversidade funcional física tem essas startups e quantos tem na liderança. Quantas pessoas negras tem na liderança ou integrando as startups dentro da cidade. E por que esse ponto é tão importante e tão necessário e não apenas medir, por exemplo, outras métricas que tenham mais a ver com os aspectos tecnológicos diretamente, né? Falando desse ponto aqui das startups. Porque as startups são hoje as empresas não só do futuro, sino do presente, muitas vezes. E como pensa o programador, o cientista de dados, ele transmite isso, né? Transmite entre aspas, né? Para os programas, né? E os algoritmos que ele programa. Então, se não temos essas pessoas que eu acabei de comentar, como por exemplo, pessoas com deficiência física, parece uma coisa tonta, mas não é, porque se não existem essas pessoas programando, muitas vezes quando fazemos os programas, nem pensamos nelas. Igual, quando pensamos nas mulheres, que tem a ver, a mulher pensa exatamente igual do que o homem ou vice-versa. Não, não é bem assim. E por isso vemos, quando começamos a nossa fala de hoje, nossa conversa de hoje, que se incrementou o número e o uso da inteligência artificial, mas junto com isso se incrementou o número dos ataques às mulheres, né? Então, por quê? Porque as pessoas que programam, às vezes, sem perceber, né? Sobretudo quando todas são do gênero masculino, implementam formas de pensar que hoje, nas ciências sociais, estão ultrapassadas e são críticas. Por isso é importante também esse enfoque das cidades universitárias mil, porque todo isso que estamos falando é preciso fazer primeiro dentro da universidade. É preciso fazer primeiro no campus universitário e depois levar para fora, para a sociedade em geral. E é muito importante, sim, essa troca entre profissionais de ciências de dados e profissionais de ciências sociais, né? E ambos aprendermos. Por exemplo, eu sou muito criticado, às vezes, né? Também porque nós estamos propondo métricas para fenômenos complexos, como a religiosidade, a espiritualidade. Isso é desafiador, gente, né? E realmente, muitas vezes temos que ter referências, mas é muito desafiador pensar isso em termos, aliás, de uma cidade, de espaços urbanos. É bem desafiador. Mas é preciso tentar fazer esse diálogo entre as pessoas que metrificam e as pessoas que pensam a sociedade em toda a sua complexidade, né? Que são mais os profissionais das ciências de dados, perdão, de ciências sociais. Então, esse diálogo e essa construção multi e transdisciplinar, como diria Edgar Morin, né, é necessário. E ter indicadores e métricas que avaliem não só quantitativamente a eficiência, a eficácia dos processos, como muitas vezes vemos dentro do conceito de cidade inteligente. Sim, isso é importante e queremos ter essas métricas também, mas queremos ter também complementaridade com essas outras métricas que avaliam a tecnologia, mas, sobretudo, a visão que você tem da tecnologia. Porque, falando nesses aspectos, vejam bem, uma coisa é a visão da tecnologia que tem, vamos dizer assim, os grupos pós-humanistas e transhumanistas que existem hoje, né? Cientistas que defendem esses pontos de vista. E outra coisa é a visão que tem Elon Musk. Então, ou que tem Mark Zuckerberg. Então, essas visões da tecnologia se veem e se manifestam no conceito de cidade inteligente que você adota. Lembrando que não existe um único conceito de cidade inteligente. Igual,
essa visão diferente da tecnologia se vê também aqui, né? Em esse conceito das cidades mil defendido por Unesco. Não sei se respondi sua pergunta, Samuel. Obrigada, Felipe. A sua tela baixou um pouquinho, se você Opa. puder dar mais uma Sim, já. centralizada. Obrigada, está ótimo. Temos mais uma pergunta aqui da Beatriz. Por favor, Beatriz. Tá ligado? Tá. Então, Felipe, professor Felipe, oi. Como o senhor já sabe, né, de conversas anteriores, eu tenho uma preocupação muito grande assim, com uma das questões que compõem, a meu ver, uma educação midiática crítica, que é a possibilidade das pessoas se terem contato e cultivarem, e terem oportunidade de cultivar o seu contato com os elementos mais primitivos da vida e da natureza. Contato com terra, contato com água, ar, né? Ou seja, é a outra ponta, é a ponta inversa da tecnologia. É onde tudo começa, né? A gente sabe, acho que no começo das perguntas aqui fluíram perguntas a respeito dessa preocupação com essa telização da vida, se é que se pode falar isso, né? Com as pessoas terem uma tendência a entrar cada vez mais numa vida entre quatro paredes e dentro das telas, e se desconectar com tudo que é mais essencial, mais fundante no ser humano, né? E a gente, em época de desastres climáticos anunciados, né, acho que fica mais aflito ainda para que essa reconexão aconteça. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão aí dentro das cidades mil. Eu vi que sustentabilidade e meio ambiente é um dos pontos, né? Fico pensando assim, até que ponto a gente não pode, eu que sou da educação, né, da psicologia da educação, o quanto a gente não pode pensar numa educação que aconteça ao ar livre, né? Enfim, queria ouvir o senhor a respeito. Muito obrigado, querida Beatriz, pela sua pergunta. No precisa me tratar de manera tan formal, você é uma queridíssima colega também, e que temos, aliás, construído, comenzado a construir caminhos juntos, e aproveito para dizer públicamente o agradecimento, por todo o seu apoio, sua constância, en esos aspectos, e acho que vamos conseguir bastante coisas nessas perspectivas que você tem contribuído tanto a abrir, Bom, seguindo agora o aspecto, vamos dizer assim, um pouco mais do físico para o digital, e também, por que não, do digital para o físico, Como eu disse desde o início, é uma sociedade híbrida. Por muito que a gente pense e queira dizer, olha, vivemos num mundo digital. Não, não existe a cidade digital. Existe a cidade, entendeu? E a cidade, igual a escola, as crianças, não são digitais. São seres humanos. E aí eu concordo totalmente com você, Beatriz, e naquela coisa que você está falando, olha, vamos vivenciar um pouco o céu, vamos vivenciar um pouco as árvores, vamos tocar nesse mundo físico maravilhoso, não é só fazer, por exemplo, uma representação numa plataforma de um parque ou de uma área rural. Não, não, vamos vivenciar, vamos ir lá. E uma das coisas que nós estamos fazendo, seguindo essa perspectiva de mundo híbrido, que nós colocamos em cidade digital, por exemplo, no ponto piloto de Cidade Havana, se fazem, bom, tem, claro, plataformas, está presente en ese punto piloto, está presente en situaciones, vamos a decir así, de Facebook, tem página no TikTok, no Instagram, etcétera, más y otras vías. Más también se promueve ese contacto físico esencial, presencial. Se hacen, por ejemplo, caravanas de bicicleta para ir a conocer puntos de la ciudad. Que no es solo hacer cosas
híbridas digitais ou metrificar digitalmente determinado processo ou a gestão de um bairro ou de uma cidade. Senão, como você mesma falou, é muito importante e é uma proposta da Cidades Mil esse ponto da sustentabilidade ecológica. Por isso é que tem essa métrica, né? Que muitas vezes você não vê em outros modelos de cidade inteligente. Olha, nós queremos, e relembrando, Cidades Mil é uma evolução das cidades inteligentes, mas é também uma evolução das cidades educativas de Unesco, das cidades que aprendem de Unesco e outros modelos de Unesco. E por isso é uma confluência, uma união de ciências de dados e ciências sociais. Um olhar transdisciplinar e que procura precisamente o que você falou: bem-estar, saúde psíquica, social, e claro, física também, biológica, mas também social, né? E que procura também o quê? Saúde, com certeza, numa perspectiva muito mais, vamos dizer assim, espiritual até. Opa, vamos vivenciar esse parque, ou vamos vivenciar esse sol. Por exemplo, aqui em Havana, Cuba, tem um sol agora fantástico que estou vendo aqui pela janela, né? Opa, esse céu, vamos vivenciar o contato com outros seres humanos, contato físico mesmo, um abraço, né? E isso faz parte também da proposta das cidades. Não é só o abraço digital, né? Vamos dizer assim, né? Não é só ter uma identidade digital, é saber lidar com as mentiras e fake news no mundo web, sino saber ter pensamento crítico, e isso deixa muito claro nossa colega divina Frau Meix, no pensamento crítico no mundo real, no mundo, sabe, no mundo físico, né? Porque muitas vezes, se a gente não sabe distinguir isso, uma fake news, uma mentira, no mundo físico, não sabemos também como distingui-la no mundo digital. Igual, o bullying, outro fenômeno que temos, às vezes, infelizmente, nas escolas, com adolescentes, etc. Olha, o ciberbullying é terrível, porque multiplica o que antes era um problema em uma sala de aula ou em um grupo, se multiplica para toda a escola ou até para fora da escola. Então, temos que ter também essa noção, essa sensibilidade, nós, educadores, professores, e ensinar que esse bullying, né, quando os detectamos no mundo físico, olha, quanto pode afetar também no mundo digital e vice-versa. Quando a gente, como professores, educadores, psicólogos, sociólogos, bom, até quando os programadores também comencemos a ter essa sensibilidade. Opa, quando levantemos uma situação de bullying, ou ciberbullying incluso, na internet, olha, sensibilizar os alunos, os colegas ao respeito. Olha, não deve ser assim, né? E explicar cientificamente o que é o bullying, né? Que é um ataque quase sempre a grupos vulneráveis, em uma pessoa, centralizado em uma pessoa, né? E mostrar os impactos que isso pode ter para essa pessoa e para outras pessoas. Então, isso devemos fazê-lo no mundo físico e também no mundo digital. E a proposta das Cidades Mil não é só fazer no mundo digital, é fazer no mundo físico e digital, híbrido. Igual, quando mostramos, por exemplo, a proposta das mulheres empreendedoras. Quando uma mulher empreendedora faz um bolo, né? Uma mulher empreendedora que está procurando incrementar sua renda ou é sua fonte de renda, esse empreendedorismo individual, vamos chamar assim. Opa, ela está vendendo esse bolo, ou quer vender esse bolo numa um lugar simples, né? Uma comunidade. E ela quer oferecer esse bolo e ela começa a oferecer esse bolo no Instagram, certo? Ah, ela está fazendo esse bolo e está mostrando no Instagram. E ela tem um perfil no Instagram. Mas todo isso é para quê? No final, para que alguém compre esse bolo. Quer dizer, é um mundo híbrido. Nunca é só físico nem digital. E a gente tem que, a meu modo de ver, entender isso. E, por outro lado, entender, muitas vezes se tomam decisões em cima só de dados digitais, sem pensarmos qual é o impacto que esses dados vão ter. Então, é preciso ter esse olhar híbrido para tudo o que se faça para uma cidade, tanto na educação, como na área da cultura, como na área de segurança, né? Nós temos visto, por exemplo, participado de, às vezes, de monitoramento, de centros de monitoramento em cidades, e vemos que muitas vezes não se tomam decisões de proteger uma mulher em uma situação de perigo, porque a mulher está vestida com roupas, entre aspas, abro aspas, provocativas, fecho aspas. Bom, mas as pessoas que estão monitorando esse lugar, que poderiam acionar uma equipe de segurança, de policiais, etc., para que protegessem essa mulher, não fazem isso porque tem a barreira mental, o preconceito na cabeça, né? De que essa pessoa, de alguma maneira, não precisa ser protegida. Bom, por isso é que temos que treinar, capacitar,
tanto nas escolas, como na educação informal, como incluso, né, nos centros de capacitação do pessoal de segurança e de outras profissões, para que essas coisas não aconteçam. Porque quando falamos em enfoque de cidades, mire, estamos falando também não só de usar as tecnologias, estamos falando de combater o preconceito, de combater o racismo, de combater diversas situações que se fazem de barreiras com as pessoas deficientes. Olha, vamos fazer, por exemplo, programas, né, que facilitem, né, a vida de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, seja visual, auditiva, de outro tipo, né? Que tem aí os exemplos de que estão se fazendo. E também, olha, vamos promover nas bibliotecas, por exemplo, o uso das bibliotecas, né, físicas também. Não é só acessar digitalmente. Olha, vamos promover também tocar um livro, a experiência de tocar um livro, né? Olha, a experiência de tocar um livro, folhear um livro para frente e para trás. Desculpe, não é a mesma coisa que folhear no Amazon. Não é. Entendeu? Então, você, quando você folha um livro, ou você vai, repito, um parque, um lugar bem natural, essa experiência é bem humana e humanizante. E é preciso resgatá-la. E é uma das coisas que também promove a proposta, né, das cidades mesmo. Então, professor, acho que nós queríamos muito agradecer, né, essa tarde. Tem mais uma pergunta? Ah, então, por favor. Boa tarde, meu nome é Nivalda Pina. Tudo bom, professor Felipe? Bom vê-lo bem. A grande preocupação e até curiosidade que me fez pensar aqui é quais seriam os impactos sociais da transformação digital para as cidades 1000, visto que nós temos aí alguns desafios pela frente. Dentre esses desafios são as desigualdades digital. Ou seja, nem todos têm acesso aí à internet de qualidade ou até mesmo a alguns dispositivos modernos. Então, como ficam esses impactos sociais da transformação digital, professor? Você pode clarear um pouquinho para a gente esse assunto? Com muitíssimo prazer. Olha, evidentemente, tem desafios que são do mundo físico, vamos chamar assim, das cidades, geograficamente falando, que também transcendem, né? Por exemplo, tem lugares, como todos vocês sabem, que é de difícil acesso à internet. No Brasil e no mundo, entendeu? Tem lugares que, incluso com o acesso de internet via satélite, é difícil, né? Essa inclusão, né? Porque primeiro temos que ter inclusão digital para depois conseguirmos, é claro, ter uma projeção, né, de toda essa alfabetização mediática e informacional que estamos falando agora. Com certeza, né? Mas uma coisa interessante que eu vi em lugares bem simples, como Quilimane, né, em Moçambique, na África, e em alguns lugares afastados do próprio Brasil. Quando se tem internet, vamos dizer assim, nos espaços que não tem a facilidade que temos nas grandes cidades, né? Quando se tem internet é preciso ter esse preparo, esse treino, né? E por outra parte, lutar com os organismos nacionais, internacionais e federais, né? Que temos aqui no Brasil, por exemplo, a SECOM, né? Que realmente se consiga expandir para todos os espaços esse universo web que nós temos a facilidade de poder atingir, né? Mas eu quero destacar outra coisa. Quando vocês veem, professor Eni, né? Además, quero agradecer muito, entre parênteses, sua presença em Havana também, a apresentação do seu trabalho, né? E com certeza toda sua contribuição, né? E também sua pergunta. E, professor Eni, é interessante ver também, né, que nesse aspecto é muito, muito importante entender também que a alfabetização mediática e informacional não é só digital. Quando eu mostrei o conceito de alfabetização mediática e informacional, em momento algum se fala de que é só digital. A alfabetização mediática e informacional conecta, aliás, com o conceito de educomunicação, né, que é um conceito, e aliás, é um curso que se ministra na Universidade de São Paulo pela própria ECA, Escola de Comunicações e Artes. Então, a educomunicação não é algo só para o mundo web.
Es decir, a comunicação, a educação sobre como utilizar a comunicação, como utilizarla de uma maneira crítica, como desenvolver essas competências que eu mostrei antes também, propostas por Unesco, não são só para o mundo digital. E todo eso, claro, también para el mundo digital, mas elevar todo ese pensamiento crítico y esas análisis. Por ejemplo, cuando abrimos un jornal impreso, olha, tem jornais impresos también con fake news. Y que las crianças, los adultos, los adolescentes, todos entendan y aprendan a descubrir una fake news, por ejemplo. Uma fake news, uma deepfake, aquelas fotos, né? Vamos dizer assim, uma deepfake pode ser uma foto trabalhada com inteligência artificial, né? Tem um exemplo aí agora com a duquesa de Windsor, né? Que foi, a foto dela foi, vamos dizer assim, trabalhada com inteligência artificial e ela teve que sair a se desculpar, né? Bom, gente, e isso se pode ver em uma foto física ou uma foto digital. Então, a alfabetização mediática informacional não é só para a cidade digital. Como ya dices, Vinicio, es para la ciudad híbrida y es para promover una ciudad de mejor, la ciudad que queremos, ¿eh? Más teniendo indicadores, métricas que nos permitan, ¿eh? Tener una medida de cuánto perto o cuánto longe estamos de esa ciudad que queremos, ¿eh? Entonces, de esa manera comenzamos a tener toda una perspectiva diferenciada que nos permite realmente tener un camino, una estrategia e incluso poder proponer políticas públicas que nos permitan modificar o intensificar o contacto con la naturaleza, o contacto con la naturaleza también mediado por nuevas tecnologías, más de otra manera. No ver a la naturaleza, por ejemplo, como un simple objeto de exploración, sino como algo que puede contribuir a nuestro aperfeiçoamento cotidiano, constante. Lembrando que cuando hablamos de realidad poshumana y filosofía poshumana, como iniciamos nuestra conversa de hoy, estamos hablando de una filosofía que nos permite tener una visión de la ciudad en la cual tanto ser humano como las nuevas tecnologías, como incluso también la naturaleza, ocupan un mismo peso y un mismo espacio. Eso hoy se conoce como, claro, estoy resumiendo bastante, como filosofía poshumana. Entonces, encima de toda esa propuesta de Ciudades Mil, por trás tenemos la filosofía poshumanista, que está hablando de eso. Olha, tenemos que llevar en consideración a naturaleza, tenemos que llevar en consideración as novas tecnologias. Temos que levar em consideração também com o mesmo peso o ser humano. E vejam, estou falando ser humano, não estou falando o homem, como antes decíamos. Não, é o ser humano em todos os diversos gêneros. Obrigada, professor Felipe. Então, creio que nós podemos finalizar esse nosso encontro, nosso primeiro encontro, fazendo essa discussão tão importante das cidades inteligentes, as cidades mil, falando dos espaços urbanos mais inclusivos, resilientes, sustentáveis, falando também dos indicadores e das métricas. Então, vou passar a palavra a você, para você, então, fazer a sua despedida. Muito obrigado, querida professora Marilene. Muito obrigado a todos os presentes, especialmente também aos colegas que vieram da FEA, né? Que están ahí, ¿eh? Da Poli. ¿De dónde? Da Poli. Ah, tá, perdón, da Poli. Especialmente, ¿eh? Gostaríamos mucho de poder colaborar y crecer juntos con vocês, ¿eh? Nós do SIG-1000, do Centro Internacional de Innovación y Desenvolvimiento de Cidades 1000, queremos esas trocas, ¿eh? Queremos ver a visión de vocês, también, ¿por qué no ver suas métricas, indicadores y crecermos juntos? Y con certeza hacer también proyectos conjuntos, ¿eh? Olha, realmente estamos muy abiertos y queremos mucho que eso aconteça. Quiero también agradecer, claro, a todos los colegas aquí presentes, los integrantes do SIG-1000 y de otras entidades, pela sua presencia, pelas suas perguntas, contribuciones bien serias, y ven procurando también esa idea de que no es solo teoría, no solo estamos aquí para hablarnos de, vamos a decir así, de sueños y de utopías, sino que queremos que eso vire práctica, que eso vire algo que realmente se implemente en políticas públicas, que transformen nuestras ciudades, bairros, comunidades y territorios, y que realmente eso aconteça. Y el mejor camino, a meu ver, es tener métricas e indicadores que nos permitan ir avaliando cómo eso acontece. Y métricas e indicadores, claro, da área tecnológica, mas también métricas e indicadores humanos, y que abranjan también esos tres puntos: naturaleza, ser humano y tecnología.
tendo esses tipos de métricas, né, eu acho que temos uma abrangência maior e, com certeza, resultados muito mais promissores e melhores para os cidadãos, que é o que nos interessa. O cidadão, em todas as suas diversidades, sendo tratado com ética. Muito obrigado a todos mais uma vez, tanto os presentes como a audiência que está participando de uma forma digital. E, é claro, com certeza, a querida professora Marilene Proença, por toda essa sua bondade e sua presença conosco. Nós que agradecemos, professor Felipe. Então, estamos encerrando o nosso primeiro encontro do Centro das Cidades 1000, aqui no Instituto de Estudos Avançados, agradecendo aos funcionários que tiveram aqui, Cláudia, Sérgio e outros que estão aí nos bastidores, né, colaborando para que essa tarde pudesse ser tão interessante, com tanta aprendizagem e, ao mesmo tempo, com tantos questionamentos e tantos desdobramentos que, com certeza, esse encontro provocará em nós. Muito obrigada a todos os presentes, a todas, e pedimos que vocês acompanhem a nossa programação para que a gente possa ter novos encontros e continuar esse debate ainda esse ano de 2025. Muito obrigada.